Os meus olhos precisam ver a realidade de quem eu sou. Criado em ti, a tua semelhança. O Senhor Jesus quer apagar o seu passado hoje. Senhor, o meu passado, teu sangue apagou. Ele quer te dar uma nova vida. A vida me entregou. Com o teu poder, transforma meu ser. Declare: eu nasci de novo. Aleluia. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, nasci assim como sou. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26. Atos 8, 26, da palavra do Senhor. Conforme você for achando, vá glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga: achei. Você pode estar acompanhando também aqui. Diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o outro lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Essa se acha deserta. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, que vieram adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explica? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra da sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo ele caminho afora, chegou a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crer de todo o seu coração. E respondeu ele dizendo: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Desceram. Então, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio e achou-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós podemos ver que Jesus, Ele é aquele que traz transformação na vida do homem. Jesus é aquele que vem para mudar o aspecto moral, o aspecto sentimental, o aspecto religioso. Ele é aquele que vem para suprir a necessidade do nosso coração. A Bíblia fala que em um certo texto, Zaqueu, ele era um homem abastado, era um homem que tinha dinheiro, que tinha prestígio, mas tinha um vazio. E quando ele soube que Jesus ia passar por ali, ele ansiou
ansiou por encontrar Jesus, e por Jesus ver esse desejo, Jesus se aproxima e diz: hoje me convém pousar na sua casa. E vai na casa daquele homem, e então estar com ele. Ele é recebido pelo amor de Jesus, ele percebe o desejo de Jesus de o querer bem, de mudar a sua história, e naquele momento ele confessa os seus pecados, e Jesus diz para ele: hoje entrou salvação nessa casa. Aleluia. Enquanto os textos nós vemos Jesus mudando a história de pessoas que realmente dizem: eu não quero mais ter essa vida, eu não desejo mais que a minha vida esteja desse jeito. Eu não sei como foi que você chegou aqui nessa noite, eu não sei pelo que você tem passado, quais são as suas ânsias, quais são as suas necessidades, mas eu sei que hoje, assim como ele mudou a história daquele etíope, assim como aquele homem chegou vazio e frustrado e saiu dali com muita alegria, nessa noite o Senhor Jesus quer entrar no seu coração, quer entrar na sua vida, quer mudar a sua história, quer fazer com que o nome dele seja glorificado na sua vida. Olhe para 3 pessoas e diga para ele: eu não sei como você entrou, mas você vai sair daqui alegre, você vai sair daqui alegre, você vai sair daqui alegre, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou deixar os bolsos guardados aqui e vou seguir o que o Senhor está colocando no meu coração. A Bíblia fala no texto que nós lemos no versículo 26, que o anjo do Senhor ele fala a Filipe para que ele pudesse ir para aquele lugar, porque ali o Senhor queria que ele encontrasse aquele etíope. Aquele homem, a Bíblia fala que ele era um alto oficial, no versículo 27, de Candance, rainha dos etíopes. A Bíblia diz, queridos, no versículo 27, que ele havia ido para Jerusalém para adorar. Mas nós estamos lendo no texto que ele vai a uma das 4 principais festas. Quem era eunuco? Era aquele que havia sido privado da sua masculinidade. Era um homem que, ou criança, ou jovem, ou mesmo adulto, se houve uma guerra e ele veio como escravo, ele é feito estéril, ele é capado, no nosso português popular, para que ele pudesse cuidar das coisas do palácio, para que ele pudesse cuidar talvez do harém do rei, ou das coisas particulares do rei, e não ter o perigo de ele violar alguma mulher dentro do palácio. Então aquele homem, ele nem podia estar dentro do templo, porque nenhum homem que tinha sido permitido que ele fosse eunuco, ele não era digno, ele não era apto, ele não estava nos conformes daquela época para que ele pudesse entrar dentro do templo. Mas talvez pela sua posição, ele era primeiro-ministro da Etiópia, de uma nação muito forte naquela época. Rainha Candance. Candance não era o nome da rainha, era um título dado à rainha mãe, aquela que governava, aquela que era a maior naquela nação. E aquele homem, ele era o primeiro-ministro, era responsável por todas as riquezas daquele país. E no coração dele, ele coloca o desejo de adorar. Diga para o seu irmão: aquele homem desejou adorar ao Senhor. Diga para o seu irmão: ele foi a um culto, mas não encontrou Jesus ali. Quantas vezes nós vamos a lugares procurar Jesus, ou até nos ensinaram que daquela forma, com aquele ritual, naquela reunião, naquele centro, naquele culto, naquela situação, o nome do Senhor seria glorificado. Talvez houve até cânticos, talvez houve até alegria, talvez alguma coisa ali aconteceu, mas talvez você tenha saído dali como você entrou, e aquele homem, aconteceu isso com ele. Ele tinha ido a uma das 4 principais festas do judeu, ali havia cântico, ali havia alegria, ali havia celebração, mas ele volta vazio, ele não consegue adorar, ele não consegue, irmãos, completar o desejo do seu coração. No livro de João capítulo 4 diz que o Senhor busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Quando Deus encontra e ele percebe um coração que quer adorar, ele move céus e terra para encontrar aquele coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus olhou para o coração
adoração daquele homem. No lugar onde ele tinha procurado adoração, ele não encontrou, mas Deus viu o desejo dele de adorar e resolveu encontrá-lo. Quando você deseja adorar, o Senhor te encontra. Quando você deseja adorar, o Espírito Santo te visita, e ele vai levantar Filipes, ele vai levantar Filipas, ele vai levantar homens e mulheres segundo o seu coração, para ser canal dele nas nossas vidas, e fazer então essa conexão, para que possamos então ter alegria e podermos ter acesso a esse culto, e fazer com que o nome dele seja glorificado. A Bíblia diz que Deus então envia Filipe, um homem que tinha intimidade com Deus, o diácono Filipe, um homem que já ouvia falar do Evangelho de Jesus. Quando Estevão é apedrejado, ele sai dali impactado pelo testemunho de Estevão, e vai ser um pregador do Evangelho. Ele começa sendo diácono, posteriormente ele se torna um evangelista poderosamente usado em Samaria, mas teve mais evidência o seu ministério, até mesmo de muitos apóstolos daquela época. Eu louvo a Deus pela vida do diaconato da nossa igreja, que tem levantado verdadeiros evangelistas e pregadores da palavra do Senhor. Amém? Amém. A Bíblia diz, queridos, que Filipe, ele anda 60 quilômetros de distância para poder encontrar aquele homem. No versículo de número 28, a palavra do Senhor diz que ele estava de volta, e assentando-se no carro, ele vinha lendo o profeta Isaías. Naquela época, irmãos, ele vai para aquela festa, ele não encontra o que ele havia ido procurar, ele agora volta, ele senta na sua carruagem, e ele começa a ler Isaías capítulo 53. Quando eu olho para a vida daquele homem, eu percebo uma constância e um desejo pela presença do Senhor. Ele não havia encontrado aquilo que queria satisfazer o seu coração. Ele não saiu dali frustrado. Ele não colocou a culpa em quem fez o louvor, ou quem deu a palavra, ou talvez em quem o recebeu na portaria. Simplesmente ele não encontrou adoração naquele lugar, mas ele continua obstinado, porque quem quer adorar, ele adora independente das circunstâncias. Quantos adoradores estão aqui nesta noite? Independente das circunstâncias, se há crise, se há alegria, se ele der, ele é Deus, se ele não der, ele é Deus. Se você está curado ou ainda não foi, ele é Deus e você o adora, porque a essência de um adorador está em nós, independente da situação ao qual nos encontramos. Aquele homem não encontra adoração, e ele senta na sua carruagem e volta pelo seu caminho para a Etiópia, mas a Bíblia diz que ele volta lendo a palavra do Senhor. Aleluia. Diga para o seu irmão: a Bíblia é a palavra do Senhor. E aquele homem lia. A história dos judeus conta que todo judeu, quando lia a Torá, ele lia em voz alta. E eu creio que aquele homem que havia aprendido com os judeus etíopes, ele pronunciava aquele texto em voz alta. E Filipe, que já havia sido dirigido pelo Senhor para aquele lugar, ele começa a escutar aquilo que aquele homem citava. A Bíblia diz no versículo 29 que então Filipe disse: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se deste carro e acompanha. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender se não há alguém que me explique? Uma outra grande característica que eu percebo na vida daquele homem é que, mesmo não encontrando adoração, mesmo sendo um homem de alta patente, um homem que era respeitado e talvez até bajulado por algumas pessoas, um homem de posição, ele agora se humilha e ele fala: olha, eu não consigo entender, eu preciso de alguém que me ensine, eu preciso de alguém que me revele, eu tenho sede por Deus, eu quero adorá-lo, eu quero entender as coisas do Senhor, mas eu não consigo interpretar, eu não consigo entender. Talvez algumas vezes você tentou ler a Bíblia, você tentou discernir a Bíblia por si só, mas você não entendeu nada, você talvez tenha deixado de lado. Talvez alguém fala que Deus falou com ele, que Deus ministrou o coração dele na palavra, mas um dia você disse: eu tentei ler, mas eu não entendi. Mas eu quero te dizer que hoje Deus vai levantar Filipes e Filipos
Filipas para ser canal dele na sua vida. Hoje ele está levantando pessoas aqui neste lugar para poder dizer: olha, eu quero te ensinar, eu vou sentar com você, eu te explico, eu serei o canal de Deus na sua vida, e você nunca mais será o mesmo. Aquele homem se quebranta e ele diz: eu quero aprender. Alguém já falou que ninguém é sábio demais que não tenha nada a aprender, e ninguém é tolo demais que não tenha nada a ensinar. E aquele homem que já tinha um coração quebrantado, ele já tinha sabedoria para entender que Deus usa pessoas para falar conosco. Diga para o seu irmão: Deus usa pessoas, na maioria das vezes, para falar conosco. Você já percebeu aqueles irmãos que são muito místicos? Ele acha que Deus falar com ele, o quarto vai ficar cheio de fumaça, as luzes vão piscar, a voz grossa vai bradar: eis que sou Deus que falo contigo. Deus só vai falar com ele daquele jeito. Mas se talvez alguém abra a Bíblia e comece a ler, ele fala: não, irmão, tu só está lendo um texto. Na grande maioria das vezes, Deus pode falar diretamente com você. Vai lá, se você não tiver muito santificado, você seja fulminado. Deus pode falar diretamente com você, mas na grande maioria das vezes, Ele vai usar pessoas para ser o canal dele na sua vida, para te afirmar e para te abençoar. E aquele homem então se submete, e ele pergunta: como eu poderei se não há quem me ensine? No versículo 31 diz: ele respondeu: como poderei? E convidou Filipe, subiu e sentando-se, viajaram juntos. E ele lia a passagem de Isaías, a passagem da escritura que estava escrito: foi levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo perante o que os tosqueavam, assim ele abriu a sua boca. Eu creio que quando aquele homem começou a ler Isaías 53, ele começou a lembrar da sua própria história. Ele começou a ver aquele cordeiro mudo ali, estava falando de Jesus, mas até então ele não sabia de quem estava falando. E talvez ele começou a olhar para ele mesmo, que foi levado contra a sua própria vontade, para ser esterilizado, para perder a sua masculinidade, para ser capado. E ele começa a ler aquela história. No versículo 33, na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a sua geração? Porque da terra dos viventes é tirado. Quando ele começa a ouvir daquele homem que não teria gerações após ele, ele começa a dizer: eu também não terei gerações. Me privaram, arrancaram de mim o privilégio de eu ter filhos. Algo que era marcado ao homem daqueles dias era o desejo de suscitar filhos. Havia lei que quando uma mulher não pudesse dar filhos àquele homem, para que ele pudesse gerar sua descendência, ele poderia casar com outras mulheres que pudessem dar filhos, porque uma das coisas que mais os judeus se orgulhavam era da sua árvore genealógica. E nós vemos isso na Bíblia vez após vez: e nasceu, e gerou, e morreu, e nasceu. Todo judeu que você perguntar para ele a 14ª geração dele para trás, ele sabe. E na nossa cultura não é assim. A gente sabe quem é o nosso pai, a gente sabe quem é o nosso avô, alguns sabem quem é o bisavô. Se eu perguntar para a grande maioria aqui quem foi o tataravô, a grande maioria aqui não vai saber mais responder. Mas o judeu, eles tinham esse cuidado, porque ele se orgulhava de saber. Todo judeu sabia de que tribo ele era, de qual era a sua história, de que país veio, para que país foi, de como foi que viveu cada um deles, de que foi nobre, se não foi, se fosse nobre, ele fazia questão de dizer que aquela pessoa era da sua linhagem. E aquele homem começa a ler a história e dizer: olha, este que está escrito aqui na palavra, ele também não haverá descendência. E ele começa a ver a sua história contada naquele texto. No versículo 34 diz: então o eunuco disse a Filipe: peço-te, me expliques a quem se refere o profeta. Ele está falando de si mesmo ou ele está falando de outros? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem, anunciou-lhe Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem tinha ido adorar, aquele homem tinha ido buscar a presença de Deus, e agora ele vê a história de Jesus similar à sua história. Aquele homem era frustrado porque ele não podia ter filhos, aquele homem era frustrado porque haviam arrancado
algo de muito precioso para ele, mas agora o desejo dele de adorar leva ao encontro dele um homem de Deus, que pôde lhe anunciar o Evangelho e dizer: esse mesmo Jesus que foi humilhado, ele foi exaltado, está sentado sobre o alto e sublime trono. Talvez um dia tentaram te humilhar, mas eu quero te dizer, esse Jesus, ele vai mudar a sua história. E você chegou aqui nessa noite, talvez a história daquele eunuco possa ser parecida com a sua. Deus tem feito coisas, ele tem aberto portas, mas talvez quando você lembra de alguém é uma mágoa. Talvez você tenha vitórias em uma área, mas tem derrotas em outra, e você tenta adorar em alguns gestos, em alguns cultos, em algumas cerimônias, mas você percebe que ainda há um vazio, que ainda há um desejo de preenchimento. Naquele encontro, aquele homem saiu dali com alegria, porque Jesus encheu o seu coração. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para encher o seu coração, para tirar a tristeza, para tirar aquilo de triste que um dia colocaram em você, e para derramar uma unção de alegria. E hoje Ele quer morar no seu coração e quer mudar a sua história, para a honra e glória do nome do Senhor. E você crê nisso? Dê uma forte salva de palmas ao Rei. Aquele homem entrega a vida dele a Jesus. Aquele homem reconhece quem Jesus é. Por favor, me revele quem esse Isaías está falando aqui. Ele está falando dele mesmo, ele está falando de um outro profeta. E a Bíblia diz que então Filipe começa a lhe anunciar pelo Evangelho quem era esse Jesus. Esse Jesus que mudou a história do eunuco, esse Jesus que mudou a minha história, esse Jesus que mudou a história de preciosos irmãos que vão estar lembrando hoje. Esse Jesus quer mudar a sua história, esse Jesus quer dar continuidade na obra que Ele tem a fazer na sua vida. Diga para o seu irmão: mas a história não acaba aqui. A Bíblia diz, queridos, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, e que vai brilhando até ser dia perfeito. O caminho do justo na NVI diz que é como o amanhecer, começa clareando e empurrando a escuridão, e o sol vai subindo, e chega o meio-dia, e é dia perfeito, e o brilho completo vem. E o Senhor está dizendo: o nosso caminho é assim, a nossa vida é assim. Deus começa uma obra, mas a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Aquele homem entrega a vida dele para Jesus. A Bíblia não conta, mas eu li uma pesquisa de um historiador. Ele conta que aquela viagem empreendeu muitos dias, talvez meses. Era de uma nação para outra, de carroça, pelo meio do mato, tendo que parar à noite para acampar e voltar no outro dia. Nós vemos a insistência e o cuidado de Filipe, mas nós vemos também o desejo daquele homem de continuar sendo alimentado dia após dia. Todo um dia de uma viagem, no momento onde estavam se preparando para deitar, Filipe explicava, e aquele homem tinha muita sede de Deus, e aquele homem desejava de conhecer mais as coisas de Deus. E tantos dias se passaram, que ele foi sendo revelado a respeito das coisas do céu, de que quando ele passa pelo lugar onde tinha água, ele olha para Filipe e diz: eu vejo que aqui tem água, o que me impede de eu ser batizado? Aleluia! Irmãos, não há empecilho para o batismo. O batismo, quantas pessoas vêm me procurar? Porque um dia me disseram que eu não posso. Porque um dia me disseram que eu não estou apto. Uma coisa é o que a Bíblia diz e outra coisa é aquilo que a igreja diz. Claro que como igreja aqui nós queremos preparar, nós queremos passar um acompanhamento, nós queremos que haja uma revelação do que é o batismo. Mas a partir do momento que alguém aceita Jesus, e há essa sede de Deus, e ele começa a beber dessa fonte, como o eunuco aprendeu com Filipe, e quantas vidas nós vemos aqui na escola ministerial, no acompanhamento inicial, nas células, nos cultos de celebração, dizendo: eu quero mais desse Jesus, eu quero mais desse Jesus. E muitos deles disseram: o que me impede de ser batizado? E nós dissemos aquilo que Filipe disse ao eunuco: apenas declare que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da sua vida. Se você já reconheceu a Jesus, se já esse desejo, se já essa confissão pública, se já se é visto em sua vida, em seu testemunho, essa mudança
mudança de que Jesus traz, você está apto para descer as águas e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Aquele homem desce as águas, e o que eu louvo ao Senhor, irmãos, é que no final do capítulo, no versículo 39, a Bíblia diz que quando eles saem das águas, o Espírito do Senhor arrebata Filipe. Filipe vai começar tudo de novo na vida de outras pessoas, e eu quero falar muito sobre Filipe aqui na quarta-feira no nosso Tadel. Mas, irmãos, o que fecha com chave de ouro, a cereja do bolo está aqui. A Bíblia fala que lá na parte B do versículo 39, não vendo mais o eunuco, esse foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Diga para o seu irmão, cheio de júbilo. Diga para o outro irmão, cheio de alegria. Diga para o seu irmão, no começo ele estava ansioso. Diga para o seu irmão, no começo ele estava vazio, mas depois do encontro com Jesus, depois do batismo, ele está cheio de alegria. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Aleluia. A palavra do Senhor diz, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque é ele quem cuida de vós. Aquele homem entendeu que Jesus mudaria a sua história, e agora a história dele mudou. O vazio foi preenchido, porque Jesus é aquele que entra na nossa vida e muda a nossa história. Dê uma forte salva de palmas ao Rei. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Nós declaramos, se por acaso entraram enfermos nessa noite, eu quero declarar pela unção do Senhor neste lugar em minha vida, seja curado agora. Receba a visitação do Espírito Santo, receba o toque do Senhor. Eu quero declarar, você vai ter uma boa noite de sono, você vai receber a normalização dos órgãos, na pressão, nos níveis de açúcar. Pai, em cada área do corpo, se há caroço, que seja tirado agora. Se havia anormalidades, receba a visitação, receba o favor, receba a cura do Senhor na sua vida, na sua parentela. Eu declaro, por intermédio de você, receba para a sua casa o favor do Senhor, a cura do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado pelos batismos, pelas aclamações. Muito obrigado pela celebração, pelos louvores, pelas peças, pelas danças, por tudo que foi feito para o louvor da tua glória. Muito obrigado porque o Senhor, Pai, tem feito coisas grandiosas, por isso estamos alegres. Toma, Pai, este mês de dezembro. Pai, este ano não vai acabar sem que todas as promessas do Senhor sejam estabelecidas na nossa vida. Nós já te somos gratos por 2016. Muito obrigado pelo aquilo que o Senhor fez, muito obrigado pelo aquilo que o Senhor nos deu neste ano, e nós já começamos a apresentar diante de Ti 2017. Nós estamos com o nosso coração cheio de expectativas, porque sabemos que coisas extraordinárias o Senhor tem preparado para nós. Leva-nos em paz para as nossas casas e ser conosco, em nome de Jesus. O amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do seu Filho Jesus Cristo, que a unção e as santas consolações do nosso Espírito, que está sobre os quatro cantos da terra, seja sobre a sua vida, hoje, agora e para sempre. Um beijo no coração, na paz, que o Senhor te abençoe, em Cristo Jesus.